A primeira leitura é tirada do livro do profeta Sofonias. Esse profeta exerceu o seu ministério em Judá por volta do ano de 640. 640 antes de Cristo. E era um tempo muito conturbado, difícil para o povo de Deus. As potências estrangeiras tinham ocupado a terra de Judá. E, obviamente, eles impunham a sua própria cultura, o seu jeito de ser. Os governantes, príncipes, ministros da nação nada faziam, porque eram corruptos. E, alguns anos antes, tinha acontecido algo muito grave para o povo de Deus. Um rei chamado Manassés tinha profanado todos os lugares religiosos, porque ele tinha abdicado a fé do Deus de Israel e se tornou um rei pagão. E ele foi capaz até mesmo, em um lugar religioso de Israel, do povo de Deus, de sacrificar seu próprio filho em oferenda a um Deus, o Deus Baal. E é nesse contexto de apostasia, ou seja, de negação e abandono da fé, é neste contexto de crise da identidade do povo, é neste contexto de opressão e de injustiça social que o profeta Sofonias anuncia o dia do Senhor. Ele fala da volta, do retorno de Deus para trazer a ordem e a paz. E ele promete que Deus destruiria com todas as maldades e faria com que o povo mais simples e mais pobre tivesse uma vida próspera. O interessante é que Sofonias não fala na morte nem na destruição dos perversos. Na verdade, ele diz que Deus aguarda, espera a conversão. Tanto que ele fala, praticar a justiça, a humildade. Então, Sofonias é um profeta de esperança sem a destruição, porque acredita na mudança do coração perverso do ser humano. Essa leitura nos mostra que Deus não gosta, não compactua com um sistema opressor. Deus não se agrada de atitudes dominantes, de sistemas excludentes, porque Deus é Pai de todos. Quando existe alguém que tenta se impor sobre outro, esse daí já perdeu a graça do Senhor. Isso nos chama, cada um de nós cristãos, a praticar a justiça de Deus. E que justiça é essa? É lá onde nós estamos, levarmos atitudes que favoreçam o bem para todos. Então, o teu casamento, a tua família, deve ser um lugar de admiração, de envolvimento, de fraternidade, um local de bênção, de caridade, de oferta de amor. E não pode ter nada além disso. Assim também, nossas amizades e relações fraternas, que devem ser envolvidas sempre pela paz, nunca pela trapaça. E isso fala que no mundo nós somos chamados a oferecer um sinal de vida, de alívio, de amor para tantos quanto precisam. A leitura fala de um Deus que não se compadece de forma alguma com as maldades e, ao mesmo tempo, nos chama à prática da justiça. A segunda leitura, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz algo muito interessante. Ele fala que Deus escolhe aquilo que o mundo considera como fraco para confundir os fortes. A comunidade de Corinto, para a qual Paulo escreveu esta carta, era uma comunidade que, naquele tempo,
Não tinham pessoas ricas, famílias tradicionais, intelectuais, longe disso. Os irmãos da comunidade de Corinto, daquele tempo, era composta por escravos, por simples operários, por estrangeiros, ou seja, por pessoas excluídas daquele tempo. Aí aquela gente tinha que lidar com pessoas soberbas e prepotentes, porque aquela cultura, uma cultura um tanto grega, eles valorizavam demais o poder, a beleza, a riqueza, a inteligência. Então, os cristãos, diante de tudo isso, parece que não encontravam espaço no mundo. Quem somos nós? Não temos nada, não somos ninguém. E é então que Paulo fala: Deus escolhe exatamente os simples, os humildes, os pequenos, antes de tudo, para manifestar a estes a sua graça. Então, se você se identifica com um desses pequeninos, saiba que Deus te escolheu. Nós também, como aquela comunidade de Corinto, temos os nossos problemas, que não são poucos, não é verdade? Aqui tem alguém que não tem nenhum problema. Quem ousa levantar a mão aqui na igreja? Alguém que não tem nenhum problema? Tu não tem? Então, já está no céu. Está aqui só o corpo, o resto já foi, porque é impossível. Todo mundo tem. Não, pimenta ele está me tirando. Ele quis me derrubar agora na pregação. Todo mundo tem. Quais são os nossos problemas? São problemas de ordem econômica, problemas de ordem psicológica, pensamos no futuro, de ordem física, saúde e tantas outras situações que nos afligem. Aí tem pessoas que acreditam que seus sonhos são irrealizáveis e jamais chegarão a lugar algum. Esses pensamentos, essas crises nos acompanham. E aí a gente não pode esquecer que sobre nós, Deus fez uma promessa. Deus é fiel. E a cada um, Ele conduzirá da melhor forma para que alcance aquilo que cada um deseja e busca. Precisamos fazer a nossa parte, continuar a caminhada com fé. Não se deixar diminuir pelo mundo, pelos outros, porque não tem ninguém que recebeu esse direito. Então a vida continua. O evangelho de hoje nos mostra Jesus subindo ao monte, e ele levou uma turma com ele, uma multidão. E lá ele transmitiu para o povo e ensinou ao povo as bem-aventuranças. Essa passagem está ligada intimamente com o capítulo 19 do livro do Êxodo. Êxodo, no capítulo 19, diz que Moisés também subiu a montanha. Lá na montanha, ele recebeu as 2 tábuas com os mandamentos de Deus, depois ele desceu e foi transmitir ao povo os ensinamentos que Deus tinha ordenado. Entre essas 2 passagens, nós temos diferenças significativas. A primeira, a subida. Moisés subiu sozinho, não levou ninguém com ele para o monte. Lembrando que o monte é o lugar da experiência com Deus. E parece que o Êxodo nos diz que só Moisés teve esse direito de ter a experiência com Deus. Aí o Evangelho nos conta que Jesus não subiu sozinho. Ele subiu com uma turma, uma multidão. Porque o Senhor leva as pessoas a uma experiência com o amor infinito do seu Pai. Moisés dava ensinamentos que colocavam medo no povo.
Diferente de Jesus, que os seus ensinamentos eram consoladores, principalmente para os mais sofredores. Moisés tinha um jeito completamente de apresentar Deus. Jesus inova e traz o Deus ou o seu Pai para a vida das pessoas. Então notem essas diferenças, exatamente para mostrar que Jesus não é apenas o novo Moisés, mas é aquele que veio reunir todos os filhos dispersos de Deus como um único povo. Jesus lá no monte ensinou ou transmitiu as bem-aventuranças. Você sabe o que significa a palavra bem-aventurança? A palavra bem-aventurança significa felizardo ou feliz. Aí note aqui isso. Jesus disse: felizardo é o pobre, feliz é o que sofre, feliz é aquele que passa por perseguições, feliz é aquele que sofre no corpo e na mente. E aí nos perguntamos, mas como é possível ser feliz enquanto sofremos? E aí Jesus nos leva para um novo patamar. Ele tenta nos ajudar que quando, nos nossos sofrimentos, nós abdicamos de toda a esperança humana e terrena, nos resta confiar unicamente em alguém. Quem é esse alguém? Deus. A partir do momento que eu confio, confiando totalmente nele, eu me torno bem-aventurado, eu me torno feliz. Porque aí eu me permiti guiar por Deus. Sei que a minha resposta virá do Senhor, e não de qualquer um, mas daquele que tudo pode, tudo tem. Aqui algumas pessoas, a gente falava de problemas, já passaram por perturbações, outras hoje ainda passam por tantas perturbações. E aí, em tudo isso, nós precisamos realizar uma coisa chamada kairos. A palavra kairos, do grego, significa tempo oportuno. Fazer da minha miséria, da minha dor, do meu sofrimento, um tempo oportuno. E tempo oportuno para quê? Antes de tudo, para permitir com que minha alma alcance o seu grande desejo, que é matar a sua saudade do Criador. A nossa alma anseia pelo Senhor. E nem sempre permitimos isso. Nos sofrimentos, é um kairos ou um tempo oportuno para renovar a nossa fé, para descobrir nossos valores e potenciais escondidos, que antes não sabíamos que seríamos capazes de realizar ou fazer. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, onde está o reino de Deus? E aí Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, salvo engano. O reino de Deus já está dentro de vós. Ou seja, nós já somos habitados pela potência, pelo infinito do Senhor. Tudo já está aqui dentro. E aí agora é um processo de redescoberta para continuarmos bem a nossa caminhada e a nossa jornada. Você é bem-aventurado cada vez que você descobre o poder de Deus, mas também descobre o teu poder. As bem-aventuranças, que nós escutamos agora há pouco, nos ajudam, antes de tudo, a entender o jeito de Jesus Cristo, que é um Deus cheio de empatia, cheio de amor, sem exclusões, sem julgamento, mas unicamente bondade. Um coração imenso, belo, que aproxima e se aproxima do pior miserável desse mundo para dizer que ele é importante. As bem-aventuranças também nos ajudam a compreender que nós devemos continuar a nossa marcha. Não seremos destruídos, mas sairemos vitoriosos.
A primeira leitura nos mostra que Deus não se compadece do mal, não lhe agrada o sofrimento. A segunda leitura, o apóstolo Paulo vem dizer: não te sente um nada neste mundo, te sente grande porque Deus te escolheu. E agora, o Evangelho diz que você é feliz quando você confia inteiramente no Senhor. Que esta palavra nos ajude a continuar com firmeza e serenidade o nosso caminho, apesar dos percalços que surgem aí. Que assim seja.